E eu quero iniciar minha ministração, querido, dizendo o seguinte, que é comum, aquele que recém chegou no Evangelho, ter algumas crises, lutas, inferioridade, se sente inferior, se sente incapaz, acha que Deus não olha para ele, não consegue vencer barreira, não consegue vencer luta. Mas também tem aquele que já está numa caminhada, tem aquele que já está há um tempo na caminhada, no Evangelho, e também sente desse jeito, sente que Deus não escolheu ele, não consegue mais sonhar, está amarrado em meio a vícios, a erros, a pecados, já está na caminhada há um tempo, não consegue desprender, não consegue sair da amarra do inimigo. Por quê? De duas uma, ou ele não crê na palavra, ou permitiu que o inimigo entrasse e dominasse o coração, de tal maneira que ele não consegue enxergar mais. Ou também tem outro lado, ou ele não conhece um pouco Deus, não conhece as promessas de Deus, não sabe quem é Deus. Vou falar para vocês neste momento, o que Deus pensa de mim, o que Deus quer de mim. Talvez até você já sabe, querido, mas eu quero reavivar isso, no coração, que o inimigo, querido, muitas vezes prende até mesmo aquele que já tem um tempo na igreja. Não é só aquele que chegou ontem, mas sim aquele que já está há um tempo na igreja. Nos amarra de tal maneira que nós achamos que nós estamos fazendo o que é correto, e na verdade nós estamos andando para trás e não estamos enxergando. E o inimigo é craque em fazer isso. Ele é craque. Ele é especialista em nos cegar, querido. Mas vocês podem falar assim, mas pastor Adão, você está enganado, porque eu estou há 10 anos já na igreja, eu sou uma pessoa forte, e o diabo não me engana mais. É mesmo? Eu dou exemplo para você, querido. Eu dou exemplo na Bíblia. Quem daqui e quem está na sua casa, quem está na sua casa agora, Deus falou assim, ó, Ele é segundo o meu coração. Acredito que nós conhecemos um único homem qual Deus falou. No entanto, esse único homem falhou, errou, permitiu que o diabo entrasse, permitiu que o inimigo entrasse. Consequência do seu ato foi a seguinte, de quando chega um profeta, um homem de Deus para falar daquilo que estava errado, ele não reconheceu o erro, querido. Ele achou que estava falando de outra pessoa. E nós temos que estar aqui, na igreja e nossa casa, entendendo que não é para o meu vizinho a palavra, é para mim. A palavra é para mim. E eu também não me isento. Pode apostar nisso, eu também não me isento, que eu também sou sujeito a cair. Sou sujeito a tombar, sou sujeito a ter meu coração sempre desfiando para trás. Querido, abra a tua palavra em Jeremias, para que você conheça os planos de Deus e o pensamento de Deus. Um texto que você conhece de cor e salteado. Diz assim, ó, Jeremias capítulo 29, a partir do 11. Diz assim, ó, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. 12, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares com todo o vosso coração. Quem daqui já ouviu essa palavra 500 vezes?
Já sei, todo mundo. Mas eu não posso tomar essa palavra assim, querido. Essa palavra de novo? Nunca. Sabe por quê? Não fui eu que criei essa palavra, foi o próprio Deus que criou essa palavra. No tempo em que foi ministrado ao povo de Israel, que eles estavam em cativeiro na Babilônia. Eles estavam presos, estavam vivendo em angústia. E quando vinha esta mensagem, trazia um refrigério no coração. Olha que interessante. A pessoa presa, amarrada, a palavra vinha, trazia um consolo. Aí, eu vou trazer algo para vocês agora também. É interessante que essa palavra também tem que trazer um consolo no nosso coração. Porque nós temos que examinar o nosso coração, de que forma nós recebemos ela e de que forma que nós ouvimos ela. Nesse tempo aqui também, querido, nós pensamos assim, não, foi para aquele povo, eles estavam vivendo em angústia. Mas, querido, talvez você está aqui na igreja há um tempo e já está velho, né? E sente sozinho, sente inferior, sente-se fraco, não vence barreira, não vence luta, está preso, está amarrado. E quando Deus fala conosco, é para o meu vizinho. Eu não consigo pregar, eu não consigo ensinar, eu não consigo mais sair da minha casa desde que chegou esse coronavírus. Quantos estão amarrados ainda dentro das suas casas? Desculpa falar, querido. Embora seja um mandamento governamental, mas o que nós estamos esperando hoje? Para retornar, para nós adorarmos, para nós glorificar o nome do Senhor. Nós estamos esperando o quê? O que está nos amarrando? Tem gente que talvez está sentado no sofá, com a cobertinha, não é verdade? Fala assim, não, eu posso assistir aqui na minha casa. Eu não preciso estar na igreja. A Bíblia fala assim, alegrei-me quando disseram, vamos ficar em casa, debaixo de um cobertor. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E Deus quer isso conosco, gente. Deus tem isso para nós. Deus tem projeto para nós. Olha uma outra tradução que fala assim, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Nós às vezes não sabemos e não conhecemos os planos de Deus, querido, para as nossas vidas. Mas em Efésios capítulo 3, vou mostrar algo também para vocês, que é interessante, Vocês viram a condição em Jeremias 29? Buscar-me-eis e me encontrareis, mas existe esforço para fazer. O pastor Marcelo falou também de decisão. Eu vou também falar sobre decisão, querido. Vai ser um dos temas, dos tópicos que eu vou fazer aqui, a decisão. Porque se eu não tiver uma decisão em minha vida, pode esquecer. Se eu não tiver decisão em querer cumprir a palavra, esquece. É eu que tenho que decidir, querido. Fala assim, é Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu sei também que você já ouviu 914 vezes essa palavra, mas já se atentou para o que Deus está falando aqui, o que deseja, o que Deus projeta, o que Deus quer para nós? Ele quer dar tudo. Ele quer dar muito, Ele quer dar mais, Ele quer dar abundantemente, Ele quer dar além. O que quer dizer toda essa palavra? Olha só, tudo, suprir todas as necessidades, muito, quer dizer plenitude, Deus quer dar plenitude para nós, querido. Mas é aquilo que está acima do esperado, abundante é aquilo que é mais do que o necessário. Além daquilo que eu peço ou eu penso, do que eu estou pedindo e estou pensando. O que eu peço é pouco. Às vezes nós colocamos certas barreiras nas nossas vidas e falamos, não, já pedi muito para Deus. E na verdade Deus tem tudo isso para nós, tudo
muito mais abundante além. O que Deus tem, qual é o projeto para mim e para você? Nos abençoar, querido. Mas, vocês viram um segredinho no texto? Que diz assim, ó, segundo o poder que em nós opera. Opera em quem? Em mim, em você. Esse poder vai ser operado através, primeira, de Deus, querido. Ou seja, sem Deus eu não posso fazer nada. Sem Deus eu não consigo fazer nada. Tudo que tenho e que Ele nos dá, que é Ele que nos permitiu nós termos. Segunda questão, querido, é o poder de decisão. É eu que decido ser melhor, é eu que decido mudar, é eu que decido caminhar, é eu que decido orar, é eu que decido fazer. Se eu não tiver a decisão de querer mudar a minha vida, eu vou paralisar. Pode ter certeza. Fala assim, ai pastor Adão, mas eu oro, eu jejuo, eu ministro oferta ao Senhor. Querido, isso abre portas, isso cria expectativa em Deus, mas quando eu me levanto e começo a fazer, aí Deus está comigo. Deus, sabe, Deus vem, move e me dá vitória. Aí eu inicio o tema da minha ministração, querido. Vencer a si mesmo. E a superação só é em Deus. Não tem como ser em outra pessoa, a não ser em Deus. Como é que eu venço? Como é que eu supero? As barreiras, as lutas, as tribulações, as angústias, os meus erros, os meus vícios, os meus pecados. Como é que eu venço? Ai, pastor Adão, já estou um tempo na igreja, isso já entrou no meu coração, já selou, e eu não consigo mais sair. Por quê? É quem? É o inimigo? Não, sou eu. É eu, querido. O maior inimigo a ser vencido é eu. E aí, eu estou olhando aqui, vocês estão olhando com um cara tão de assustado para mim. Mas é engraçado que às vezes nós estamos sentados aí, e nós já estamos há 5, 10, 15, 20 anos, e estamos amarrados, estamos presos. Nada faz nós levantar da cadeira e tomar uma posição, tomar uma atitude, o qual Deus vai dar a vitória. Querido, quero te falar, os grandes heróis da Bíblia, vocês pensam que eles já nasceram super-homens? Vou te falar de um homem que às vezes eu falo assim, puxa vida, falar desse homem, quem sou eu, né? Mas, está na Bíblia, querido. Eu iniciei a fala, falei assim, que no início do nosso ministério, da nossa conversão, nós temos várias debilidades, né? Nós olhamos, vamos olhar aqui para o Bruno, que está aqui, e fala assim, puxa, eu quero ser que nem o Bruno, ser que nem a apóstola, Jesus... Está entendendo? Eu começo a olhar e achar eu pequeno. Dizer que não pode. O apóstolo vira e mexe e fala, você é vencedor, você pode ter uma cela, você ministrar, fala assim, apóstolo, o senhor está brincando comigo, eu não consigo. Quem sou eu, apóstolo? As pessoas não vão me ouvir, eu não tenho eloquência, apóstolo. Consegue entender de quem eu vou falar agora? De Moisés, querido. Êxodo capítulo 3, diz assim, ó. Após o encontro que Deus tem com Moisés, querido, Moisés tinha um desejo, Moisés tinha um sonho, ele viu que o povo estava em aflição, ele viu que o povo estava em luta, e queria uma solução, e Deus aparece para ele em meia sarça, e lá ele fala, ele chora, em relação ao que estava acontecendo com o povo, e Deus fala, eu vi a aflição do meu povo, e aí talvez ele pensou assim, agora Deus vai lá e vai mandar um cajado, ou vai mandar alguém para livrar o povo, não, Deus manda o próprio Moisés, querido, todo mundo aqui conhece Moisés, certo? Mas olha só quem Moisés era, olha, 4 desculpa que ele inventa. Quando Deus fala, é você que vai livrar o povo, ele fala assim, ó, diz assim, ó, no 3:10,
Vem agora, pois, e eu enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel. Aí no verso 11, olha a choradeira. Então Moisés disse: ó Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ou seja, gente, ele se sentiu inferior. Ele achou que Deus tinha escolhido uma outra pessoa. Você já se sentiu inferior? Ou você ainda se sente inferior? E você pode estar aqui na igreja há um tempo já também se sentindo inferior. E é isso que você tem que vencer. Assim como Moisés, eu falei assim aqui no início ele era desse jeito. Agora, se eu permanecer me sentindo inferior, querido, eu tenho que mudar a minha concepção de pensar, agir e falar. Sou eu que decido ser melhor, sou eu que decido vencer a mim mesmo. Porque se eu quiser ficar sentado, e nada mudar a minha vida, nada vai mudar. Não tem como mudar. Eu vou dar um exemplo bem chulo. Se você quer um bom emprego, um bom concurso, você vai, ai Senhor, eu orei, eu estou aqui esperando. Eu já jejuei, já orei, oro todo dia, 3 vezes, tá? Estou aqui sentado esperando. Fica sentado, querido. Fica sentado que nós não vamos ter nada. Agora, levanta-te, vai atrás aquilo que você quer, do teu sonho, do teu projeto. O que você projeta para a tua família, para os teus filhos, para a vida ministerial, para o trabalho? O que nós projetamos? Saiba de uma coisa, quando eu projeto, querido, Deus vai dar sempre o mínimo que nós estamos pensando ou pedindo. Deus vai sempre dar isso, mas quando eu decido ir mais além, ir buscar mais, aí Deus vai me dar mais abundante, muito além daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu, sabe, querido, nós não podemos limitar, nós temos que vencer isso em nós temos que projetar coisas grandes mesmo, pedir para Deus aquilo que é grande, não o que é pequeno. Eu gostei que o apóstolo falou domingo, falou assim que Jesus ia vir buscar uma igreja caída. É uma igreja gloriosa, né? Uma igreja avivada, uma igreja, né? Ou será assim que seria uma igreja? Jesus falou assim: eu vou buscar minha igreja podre, eu vou buscar umas bananas podres, eu vou buscar aqueles que estão morrendo. Será que é assim que Jesus vai fazer? Jesus vai buscar aquele que está prostrado, aquele que andou como coitadinho aqui na terra. Pastor Marcelo citou João 10:10, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, o que você quer? Abundância ou viver na escassez, na miséria, na ruína? Estou com dó de mim, pastor, ora sempre por mim, eu preciso de oração. Ninguém olha por mim, eu estou na igreja aqui no fundo sentado, mas ninguém olha por mim. Meu filho, levanta, toma atitude de crente, porque Deus veio buscar. Ele veio buscar uma igreja valente, não de frouxo. Foi falado isso domingo. Nós não podemos ser frouxo não, diante do inimigo. Ai, estou com medo do diabo. É mesmo, vai ficar com medo. Querido, olha só outra coisa. O que deu em Moisés? Capítulo 4, versículo 1. Fala assim, ó. Então respondeu Moisés e disse: eis que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão o Senhor não te apareceu. Ele sentiu intimidado com o povo, com medo do povo. Eu sei que todo início de célula, todo início que a gente vai pregar, fala assim: as pessoas não vão me ouvir. Quem sou eu, pastor Adão? As pessoas eu nem sei falar direito. Eu falo gaguejo que só bexiga. E o grande Moisés aqui também tinha todas essas desculpas, querido. E hoje nós não podemos viver com desculpa. Olha só, no 10, verso 10, diz assim, ó. Outra desculpa dele, ó. Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tem falado ao teu servo, porque eu sou um homem pesado de boca e pesado de língua. Ele mostra a fragilidade dele e lamenta, as lamentações dele. Olha, querido, eu
Não sei falar. Pastor Marcelo, eu não posso pregar na tua cela porque eu ainda não sei falar. Você sabe o que Paulo, o apóstolo Paulo, no início do evangelho dele, qual era a palavra ministrada para ele? Ele falava assim, ó, Jesus Cristo era o Filho de Deus. Você pode falar isso também. Ah, mas eu não sei falar. Ele começou assim, ó, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Era a ministração dele no início do evangelho dele. No entanto, ele se transformou no apóstolo Paulo. E você lembra as críticas que o apóstolo Paulo estava tendo? Esse aí era aquele que trazia carta para matar os judeus. Eu não vou ficar perto desse. Eram as pessoas que deturpavam Paulo. Querido, sabe de uma coisa? Vai ser sempre as pessoas que vai tentar nos levar para baixo. O diabo não vai aparecer para você e vai colocar você para baixo. Ele vai usar pessoas, seja família, seja colega de serviço, seja até o irmão. Mas está em mim de olhar e enxergar uma palavra diferente, de quando alguém tentar me levar para baixo, eu olhar para cima e falar assim, não, meu querido, Deus tem algo maior para mim. E o que me coloca para baixo, querido, eu não aceito, eu não recebo. Eu tenho que vencer isso em mim, querido. Eu não posso aceitar isso nunca. No último, quarta lamentação fala assim, ó. Ele, porém, disse, ó meu Senhor, envia pela mão daquele que tu has de enviar. Esse momento, Deus até se irou um pouquinho com Moisés. Para você ver, ó, quanta lamentação um homem que foi depois que ele superou toda a crise, venceu a si mesmo, a gagueira, as dificuldades, a fragilidade, superou, ele se tornou o grande Moisés, que depois você sabe muito bem da história que ele vence a maior potência daquela época, vence o rei do Egito, Faraó. Num dado momento, eles estão para atravessar a praia, o Mar Vermelho, estava para atravessar e está lá. E olha a fala dele, depois de tempo, quando ele decidiu mudar, ele vem e muda a fala dele. Agora a fala dele já é assim, ó, em Êxodo capítulo 14, a partir do 13. Moisés, porém, disse ao povo, não temas, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor, 14, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. 15, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo, aos filhos de Israel, que marchem. Olha só, depois da conquista de Moisés, a fala dele já não era de derrotista. A fala dele já era um homem que já conhecia Deus, que já sabia o propósito de Deus e já sabia quem era o Senhor. Será que você pode dizer assim, eu sei o meu propósito, eu sei os meus projetos, conheço a Deus e sei que vou vencer? Ou você vai falar assim, não, pastor Adeu, eu não consigo vencer essa luta, eu não consigo ultrapassar essa barreira. Mas tem uma palavra aqui que fala assim, ó, porque aos egípcios que hoje vos viste, nunca mais tornarei a ver. Querido, as barreiras, as limitações, as fraquezas, as incapacidades, as crises que você talvez tenha hoje, se você tomar uma atitude em Deus, nunca mais você vai ter, nunca mais você vai receber, nunca mais o inimigo vai tentar te tocar, porque hoje ele te conhece, ele sabe que ainda que vem luta, ainda que vem o inimigo na tua frente, você consegue vencer, querido. Você não vai ficar mais parado, você não vai ficar mais estacionado. Para que nós venhamos encerrar, querido, no livro de Lucas, não precisa abrir, no livro de Lucas, capítulo 19, diz de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu tinha um sonho, Zaqueu tinha um projeto. Qual era o sonho de Zaqueu? Ver Jesus. Zaqueu desejava ver Jesus, contudo tinha uma limitação. Quem sabe, é claro, ele era pequenininho,
ele era baixinho, e as pessoas criticavam, e as pessoas falavam dele, mas você percebe, lendo a palavra de Deus, que ele não se incomodou, ele não se incomoda, ele por ser um empreendedor, ele pensa, Jesus está andando aqui, por onde é que Jesus vai passar? Ele desvia o caminho, ainda que a multidão ia paralisar ele, ainda que as pessoas iam falar mal dele, ele não se importa. Ele fala assim, eu tenho um sonho de conhecer Jesus. Eu tenho um desejo de conhecer Jesus. E eu vou me esforçar para conhecer Jesus. Era um homem que tinha limitação, querido. Era um publicano, um cara odiado. Um cara que a nação própria dele não queria ele. No entanto, ele não permite que o inimigo paralisa ele. Ele vai em frente e busca e luta e alcança. E próprio Jesus Cristo aparece na frente dele e fala assim, hoje convém pousar na tua casa. Querido, quando eu tomar uma posição em Deus, quando eu tiver a concepção em Deus, de que eu consigo, eu posso vencer as lutas, as barreiras, as dificuldades, meu querido, você alcança, você não paralisa, você não vai ficar na igreja nem na sua casa parado. Toma uma atitude hoje, toma um passo de fé hoje, não deixe as pessoas paralisar, não deixe mandamento governamental te paralisar, obedeça o que a palavra diz, não fique prostrado. Eu disse que muitas vezes nós não enxergamos o pecado nos tomando e levando para trás, e é isso mesmo que acontece conosco. Nós permitimos que o inimigo nos segue de tal maneira que nós não enxergamos mais, que nós estamos andando para trás. Você não precisa estar mais na tua casa, querida, você precisa estar aqui na casa do Senhor, louvando, adorando. Te dou 10 textos onde Jesus estava no templo, pregando, o tempo inteiro pregando. Ficar em casa é legal, mas ficar na igreja é muito melhor, na comunhão com o meu irmão. Não fique amarrado, não fique preso, não permita que o inimigo te paralise. Deixa o Espírito Santo colocar a certeza que você é vencedor. Eu mostrei o que Deus quer para nós, o que Jesus quer para nós. Agora, você vai ficar prostrado? Você vai ficar caído? No final, Moisés venceu, Zaqueu venceu, porque eles decidiram vencer a si mesmo, superando as fraquezas, as limitações, incredulidade, rejeições. São pessoas que nos paralisam, mas elas não são nosso inimigo, pessoal. Elas não são as nossas inimigas. Nós temos que enxergar que ainda que vem palavras negativas para nós devemos superar. Críticas virão. Nós somos criticados o tempo inteiro, mas as críticas não é para me matar. As críticas é para me fazer crescer. As críticas é para fazer eu andar para frente, não andar para trás. Eu não sou um coitadinho, você não é um coitadinho. Você que está aqui na igreja não é um coitadinho, Jesus está contigo, Jesus está com você. Eu tenho apenas que me levantar, se você está disposto, se você já sentiu um dia, então você levanta agora, que eu vou orar, mas apenas para aquele que vai tomar uma decisão, apenas aquele que quer decidir. Você que está na tua casa, apenas para aquele que quer decidir em mudar, em ser transformado por Jesus, porque se eu não quiser ser transformado por Jesus, eu não sou transformado nunca. Se Zaqueu tivesse permitido que as pessoas paralisassem ele, nunca tinha um encontro com Jesus. Amém? Eu vou orar neste momento, e você que decidiu mudar, você que decidiu levantar, você que se sente amarrado, preso, se encha de fé neste momento, se encha de fé, assim como aqueles grandes homens. Eu citei apenas 2 homens, mas existem vários homens na Bíblia, querido, que demonstraram fraqueza no momento, mas eles decidiram superar, eles decidiram vencer, eles decidiram caminhar, e eu decido também caminhar. Amém? Querido Deus, em nome de Jesus, neste momento nós ouvimos a tua santa e poderosa palavra, e declaramos desde já que ela é a verdade para as nossas vidas. Mas Senhor, nós tomamos atitude hoje
de decidir mudar, decidir ser transformado, decidir que ninguém vai me paralisar, decidir, Senhor, que o Senhor está comigo, que eu vou vencer. Senhor, coloque em meu coração a certeza da vitória, porque eu sei que todo aquele que crê no Senhor já obteve a vitória. Eu declaro neste momento vitória de todas as ações do inimigo na vida dos meus irmãos. Aos que prende, aos que as amarra, aos que está amarrado neste momento, aos que está preso, as barreiras intransponíveis, as lutas, os corações que estão frios neste momento, que seja a presença do Senhor na tua vida agora, para que você vença e tenha a vitória. Irmãos, se apoderem dessa palavra. Essa palavra foi dada para aquele povo, mas essa palavra serve para nós. Que momento, quando eu tomo posse dessa palavra, eu declaro a vitória de Jesus. Você é um vencedor, querido. Você é mais que vencedor. Essa palavra não é aleatória. Essa palavra é para você tomar posse, mas toma uma decisão. Receba essa palavra no nome santo de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você.